Mas este é um país em que não se mente. É um país da verdade. É um país que está comprometido com o combate à fake news, à desinformação. Não se admite mentiras nesse país, muito menos com os probos, lianos, homens públicos deste país. Mas o Lula não para. Mais uma vez, durante uma entrevista, agora, para o programa A Voz do Brasil, que é um programa oficial, um programa do governo brasileiro, o presidente voltou a classificar o impeachment de Dilma como golpe. Vamos fazer um esforço e ouvir? Nós temos aproximadamente 14 mil obras paradas. Obras que começaram no meu governo, que começaram no governo da Dilma e que ela teve uma paralisação depois do golpe contra a Dilma e essas obras não andaram. Viram aí? Vale destacar que Lula já soma 3 pedidos de impeachment no Congresso, justamente por chamar o processo de impeachment de Dilma de golpe. Bom, eu gosto de simetria, eu sou um sujeito... Eu gosto muito da matemática. Quando o professor Girafales fala para mim a aritmética, eu presto atenção. Eu presto Você gosta de aritmética? Eu gosto. Você sabe que foi a única matéria que eu gabaritei na FUVEST. Eu não sei se existe FUVEST ainda, existe. Mas eu gabaritei matemática na FUVEST. 17 anos. Era um gênio. É verdade, na Unicamp também. Oh. E eu sempre gostei muito de matemática. E quando a gente fala o seguinte, né? O que pesou, né, no 8 de janeiro? Pessoas antidemocráticas agindo contra instituições legitimamente eleitas e legitimamente estabelecidas. Não é só a presidência. Eu falo do Congresso. O Congresso tem a Câmara, os deputados, tem o Senado. Nós também temos o Supremo Tribunal Federal. E o impeachment foi um processo que passou pela Câmara legitimamente eleita, pelo Senado legitimamente eleito e pelo Supremo Tribunal Federal. Quando eu digo que ela sofreu um golpe, eu digo que estas instituições, estas 3 são corruptas. E aí? Como é que adequa? Pode até falar assim, não tinha base, o que é crime de responsabilidade, se devia, se não devia, por muito menos, não ia acontecer nada se fosse tal... Não, eu quero saber como é que a gente se safa com esta questão que eu lhes apresento. Se este processo passou pela Câmara, pelo Senado e pelo STF... e foi um golpe, os 3 são golpistas ou um dos 3 é? Quem quer começar? Eu quero... Quer? Não, começa, vamos lá. Se você aceitar o desafio... Aceito, é isso aí. Não fujo da raia. Mas a Cláudia, ela também, ela não está foge fazendo como... Ela está indo atrás. Ela não foge também. Ela não está fugindo não, ela está bem indo atrás. Hein? Mas, gente, vamos lá. Eu não vou entrar no mérito da legalidade do processo, se foi impeachment, se foi golpe, eu não vou entrar nesse mérito. Então já pula esse preço. O que eu posso dizer é que se eu fosse parlamentar na época, eu teria votado contra. Portanto, eu acredito que tenha sido injusto, mas eu não vou entrar no mérito da legalidade. Agora, hoje, 2023, Lula é o presidente da República e eu tenho uma indagação, eu tenho algo a dizer e que seja refletido em relação a isso. Vamos lá. De duas uma, ou de fato houve um golpe de Estado e o PT perdoou os golpistas, porque há ministros de Estado do atual governo que são golpistas, há parlamentares da base que são golpistas, o Supremo Tribunal Federal endossou o impeachment ou o golpe, que foi presidido na sessão no Senado Federal pelo ministro Ricardo Lewandowski, que inclusive está se aposentando agora. Então, qual que é a minha questão? Ou foi um golpe de Estado e o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula perdoaram os golpistas a fim de ter governabilidade e uma vez perdoado, você deixa para trás. Sei lá, você descobre uma traição do seu marido, você perdoa, você não pode ficar jogando na cara e trazendo à tona o tempo inteiro, você perdoou. Então, se você perdoou, você agora, então, vai compor, vai governar e não se fala mais no assunto. Ou eles são golpistas, de fato, e que eu saiba, um lugar de golpista é na cadeia. E não dialogando, não tratando. E a terceira hipótese que você não trouxe... E a terceira é que não foi. Golpista é quem não diz, quem diz. Mas sabe o que é interessante? Porque fica implícito
E aí é quase uma consultoria. É quase uma consultoria, porque eu sou situação, apoio, de certa forma, o governo. Então é uma consultoria. O que eu acredito? Você é do Obaú. Não é uma consultoria. Olá! É que eu não sou... Você estava sambando lá no letreiro lá do Ministério da Cultura. eu não tenho cargo no governo, não ganho dinheiro, então eu posso falar. Meu trabalho aqui é jornalístico e jurídico. Mas vamos lá. Então aconteceu isso. Agora, implicitamente, o presidente da República, que não é mais o candidato Lula, o presidente da República, ele está dizendo, sem dizer explicitamente, que o Supremo Tribunal Federal é golpista, portanto o Lewandowski é golpista, o ministro Alexandre de Moraes, que foi nomeado por um golpista, Michel Temer, que colocou o Alexandre de Moraes na cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, a Simone Tebet é golpista, o Carlos Fávaro é golpista. E só ele não é, né? É engraçado, né? É engraçado isso, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte... É engraçado. Lembra, hoje é o dia da Márcia Sensitiva, né? Ela fala assim, não sei o quê, minha vizinha, ela é fofoqueira. E você é o quê? Eu queria olhar pro Lula e falar agora assim, e você é o quê? Não, então, essa é a minha vontade. Só para finalizar, Pavim, então esse é o meu ponto. Qual que é o intuito de trazer esse debate à tona novamente quando o Alexandre de Moraes endossou impeachment, Simone Tebet endossou impeachment, o Congresso Nacional endossou impeachment? Qual que é o intuito de querer criar algum atrito com essas pessoas e com esses setores neste momento? Bom, o Léo Grandini, ele trouxe um ponto importante. E eu tenho mais uma coisa importante depois desse tema ainda, então eu vou pedir aos senhores 1 minuto, certo? Você tem 1 minuto. O Léo trouxe uma coisa importante. O presidente do golpe, que é o Michel Temer, né, na cabeça de Lula Lelé, ele é um presidente ilegítimo, portanto ele nomeou um ministro do Supremo ilegítimo. Sendo um ministro do Supremo ilegítimo, as decisões que ele tomou no curso eleitoral seriam ilegítimas. E aí? E se alguém levar a sério? Se a oposição falar agora, nós concordamos que teve golpe, foi ilegítimo, o Alexandre de Moraes não pode ser ministro, e agora? Quando vão começar a governar o país? Né? Essa é a grande questão. Porque o Lula, quando ele traz essa narrativa de volta... na verdade, a gente pode colocar outros pontos aqui. Isso é um ataque às instituições democráticas? Óbvio. Eu considero que sim. Não é? Então, o porquê ele pode continuar atacando as instituições democráticas sem que ninguém faça absolutamente nada? Fora que essa situação ainda prejudica a já inconstante e abalada relação com o Congresso Nacional. Portanto, quando este governo vai começar, nós não sabemos. Rodolfo, será que é porque este é um governo que abre a porta do carro, dá flores e repara que ele cortou o cabelo? É bem típico desse governo, né, Pavinato? Mas eu vou ficar com o Léo nessa aqui, porque o Léo, ele foi... foi bem inteligente o que você falou, porque o Lula, ele não mensura as coisas que ele fala, ele não sabe do perigo que é ele começar a colocar o impeachment como golpe, porque de fato ele começa a colocar o Lewandowski, o Alexandre de Moraes, Simone Tebet, Michel Temer na mesma esfera, ele começa a comprar uma briga que ele nem sabe o que está comprando. A narrativa dele é colocar na cabeça das pessoas que votaram nele que de fato foi um golpe, e isso é uma coisa se eu fosse da campanha do Bolsonaro, eu fazia isso. Eu encampava a tese do golpe e entrava com uma ação, tudo nula. Essas decisões aí, Alexandre, tudo nula. Tem que ter eleição de novo. Porque eu não vejo necessidade. Se eu fosse, eu fazia, com as palavras do próprio candidato. 1 minuto, professor. Para encerrar, porque foi... Porque tem uma coisa muito importante para passar. Que foi falado aqui e faço minhas palavras de todos. Só concluiria o seguinte, você imagina se alguém levar esse argumento do Pavinato à extremidade, porque o argumento do Pavinato pode parecer que é gozação, mas não é gozação. Não é. Isso tem possibilidade. Sabe o que aconteceria? O Lula não poderia ser eleito, nem o Bolsonaro poderia ter sido eleito, o Temer teria que estar preso e a Dilma teria que voltar para o poder. Exatamente. Você consegue imaginar a esculhambação que seria isso? Institucional? O caos que seria para o país? Ou seja, isso mostra que ele é um irresponsável. E ele está induzindo a sociedade brasileira e as instituições a tomarem decisões negativas para as próprias instituições e para a sociedade. Ele deveria ser o PGR desse país. É ruim para ele. Se eu fosse o PGR desse país, ninguém ia fazer palhaçada com direito. Vá para lá. É ruim para ele. Bom, mas gente...